Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar algumas situações que eu passei nos meus primeiros dias nos Estados Unidos e como foi para eu me comunicar em inglês. Lembrando que meu inglês é mais ou menos. Senta que lá vem a história. Bom, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, pra quem não sabe, ou pra quem esqueceu, em 2014 eu fui morar nos Estados Unidos através do programa Ciência Sem Fronteiras. Eu fui pra lá pra estudar e eu fui em agosto de 2014 e voltei pro Brasil em dezembro de 2015. Então foi um período em que a gente ia e que a gente ia voltar, certo? E essa, gente, foi a minha primeira viagem de avião e minha primeira viagem pro exterior. Eu nunca tinha saído do estado do Rio de Janeiro e nunca tinha saído do país. Então a primeira vez que eu peguei um avião foi pra ir pros Estados Unidos. Eu cheguei em Miami, se não me engano, é a conexão, né? E eu já começou no aeroporto. Porque os perrengues a gente não deixa pra começar lá, a gente bota pra começar no aeroporto. Quando eu fui junto com o meu pai, ele foi comigo, né, pra ver se eu não tava sendo traficado, essas coisas assim, né, pra ver se eu ia morar mesmo no lugar, ninguém me vender, essas histórias todas. E aí eu fui junto com o meu pai, e ele ficou lá uma semana mais ou menos. Aí a gente chegou no aeroporto de Nashville, que foi no nosso último, a gente foi pra Miami e de Miami pra Nashville. E quando chegamos em Nashville, o aeroporto lá eu acho um pouco confuso. Quando você chega, você não tem um caminho a seguir bonitinho pra ir pegar suas malas. E aí, quando a gente chegou lá, eu não sabia onde estavam as malas. Na verdade, a gente saiu do avião, a gente tava com tanta fome, a gente foi comer e a gente esqueceu que tinha que pegar a mala. Aí depois a gente, mas a gente não tá com a nossa mala. Aí a gente, vamos pegar a mala. E quando a gente foi procurar a mala, a gente não sabia pra onde ir. E tinha uma parte que a gente achava que era ali, mas tinha um aviso que se você passasse por ali, você não podia mais voltar. Eu fiquei, ai meu Deus, se eu sair daqui e não conseguir mais voltar, não vou pegar minha mala, já vou chegar aqui sem roupa, misericórdia, não tenho dinheiro pra comprar outras. Fiquei desesperada. Aí eu parei um segurança que tinha no aeroporto e pra perguntar, né, onde que eu achava as minhas malas. Só que assim, meu inglês, gente, era bem básico, bem. Não era zero, porque eu já tinha estudado no Brasil há alguns anos, eu era muito curiosa, então eu gostava muito de estudar. Mas conversar era outra história. Eu nunca tinha conversado também com uma pessoa nativa de língua inglesa, né? E aí eu cheguei, né? Excuse me, sempre com aquele inglês, né, maravilhoso? Excuse me. Aí eu falei assim, I can't find my bags. Eu deveria falar my baggage, né? Eu falei, my bags. I can't find my bags. Aí ele, did you lose your bags? Tipo, você perdeu a sua bolsa? Aí eu falei, não, porque eu entendi lose, tipo, perder, lost, you lost. Não perdi. Eu não consigo achar, eu não sei onde tá. Aí ele, você deixou em algum lugar? Eu queria chorar, moço, pelo amor de Deus, moço, me fala onde tá a mala. Eu não consegui explicar jeito nenhum pra ele e ele não tava entendendo, tipo, se eu tinha perdido e tal. Até que eu expliquei que eu saí do avião. Eu não lembro como eu falei, porque isso tem muito tempo. Tipo, hoje faz 5 anos que isso aconteceu, basicamente. E aí eu lembro que eu tentei explicar pra ele, não, eu cheguei, eu vim de Miami e tal, desci do avião, eu não tô com a mala, cadê a mala? Aí ele, oh! Aí que ele entendeu que seria the baggage claim area. Isso é a área que ficam as suas bagagens quando chegam do avião. You can meet her at baggage claim. What do you do? Então eu não deveria falar que eu não consigo achar minha mala. I can't find the baggage claim area. Eu não consigo achar essa área onde estão as malas. Aí que ele entendeu. Mas assim, foi um cadinho de sufoco, né? E tipo assim, eu tava com uma responsabilidade muito grande porque eu tinha que cuidar de mim e do meu pai. Porque tipo, meu pai é zero de inglês. Então ele também tava junto comigo. Tipo, se ele não chegasse no local, a culpa é minha. Então eu tinha que dar um jeito, sabe? Tinha que gastar o curso de inglês que ele pagou pra mim pra eu conseguir levar a gente em segurança lá pro local da universidade. Então já começamos o perrengue aí, entendeu? Aí depois fomos pra universidade, a gente desceu em Nashville porque é o aeroporto mais perto, é outro estado, é no Tennessee, mas é só 1 hora de Bowling Green, Kentucky, sabe? É tipo divisa, sabe? Entre os estados. E aí a gente pegou um shuttle, que são serviços de transporte que te levam do aeroporto pra algum lugar um pouco mais longe. Não é simplesmente um táxi, é um shuttle. A gente pegou esse shuttle, a gente dividiu, né? Todo mundo, enfim. E fomos pra universidade. Chegando lá,
a gente chegou num condomínio, porque a gente não ia ficar na universidade porque não tinha espaço suficiente. Então, eles colocaram pra gente morar num condomínio por enquanto, até vagar dormitório na universidade. E aí, a gente chegou lá e teve uma pessoa que recebeu a gente, que era responsável pelos alunos estrangeiros, por esse programa do Ciência Sem Fronteiras, em parceria e tal. E aí, ele que, recepcionava a gente, fazia tudo. E aí, quando ele chegou lá, ele já cumprimentou a gente. Hello, how are you doing, guys? Aí deu um bug na minha cabeça. How are you doing? O que você tá fazendo? Por que ele quer saber o que a gente tá fazendo? How are you doing? E aí, depois ele conversando, falando, que aí que eu notei que ele tinha perguntado como a gente tá. Porque how are you doing é a mesma coisa que how are you? Como você vai? E aí, tudo bem? Mas eu nunca tinha vivido o inglês, digamos, na vida real, Então o que eu aprendia sempre é how are you? How are you? Aquele bem básico. Eu nunca tinha aprendido how are you doing? Que inclusive é o que os americanos mais usam. Britânicos, canadenses, eu não sei. Mas o que os americanos mais usam. How are you doing? E eu fiquei doing, fazendo. Eu tentei traduzir na hora e não deu certo. Então já foi ali um baque pra mim. Porque calma aí, vamos lá. O que eu sei de inglês talvez não esteja tão certo assim. Claro que how are you não tá errado. Mas eu tive que meio que reaprender algumas coisas. E que eu vi que muitas coisas que nós aprendemos, sim, estavam certas, mas que não faziam parte do cotidiano dele, sabe? Então já foi um baque pra mim e eu sempre gosto de ensinar pra vocês a maneira que as pessoas falam no dia a dia. Porque quando vocês forem pra uma viagem, quando vocês tiverem que falar com um nativo de língua inglesa, eu quero que vocês se sintam, sabe, familiarizados com aquela expressão, com aquela palavra. Por isso que eu gosto muito de ensinar gíria, muita expressão, sabe? Porque é isso que, de fato, eles vão usar no dia a dia pra gente não ficar muito perdido, sabe? Até aí tudo bem, ele explicou um monte de coisa que eu entendi 20% só, mas ele falou, a gente ri, come pizza, brinca, já toma refrigerante, chega já, comendo todas as porcarias. E aí no dia, eu não lembro se foi no dia seguinte ou se foi uns 2 dias depois, a gente teve que ir pra faculdade pra tirar nossa carteirinha. Porque a nossa carteirinha era o nosso ID. Com esse ID a gente fazia tudo. A gente entrava na academia, a gente conseguia fazer as inscrições das matérias, a gente comia no refeitório. A ID servia pra basicamente tudo. Então sem essa não fazia nada na faculdade. E a gente foi fazer essa ID e aí tinha uma fila, só de brasileiros, porque eu fui com um grupo de brasileiros. E aí uma fila, nós fomos todos juntos, porque brasileiro gosta de andar em bando. E aí ficamos numa fila do lado de fora, de boa, com os documentos na mão que a gente tinha que entregar lá numa salinha. E aí ela chamava um de cada vez pra tirar a foto e entregar os documentos. Quando chegou a minha vez, eu já tava meio nervosa, porque eu tava sozinha junto com a mulher, não sei se ela falasse uma coisa e não entendesse. E agora? O que eu ia fazer? E aí eu fui, entreguei os documentos pra ela. Ela falou alguma coisa que eu não entendi, eu caguei. E aí depois ela apontou pra parede e falou alguma coisa. Eu falei, deve ser pra ir tirar foto, Fui, fiquei na parede. Aí eu perguntei pra ela, eu não lembro exatamente a frase que eu usei, mas eu perguntei pra ela se eu podia rir. Aí eu provavelmente perguntei, can I smile? Ela respondeu alguma coisa. Não podia simplesmente a mulher responder yes or no? Não, ela tinha que falar uma frase que eu não ia entender. E ela falou alguma coisa. Aí eu até falei, I'm sorry, or can you repeat it, please? Aí ela falou de novo. E aí, a minha foto saiu assim, ó. Eu não sabia se eu ria ou se eu não ria. Eu não sabia se ela vai ficar séria assim ou se era rir. Aí eu fiquei assim, ó. Metade. Juro, minha foto ficou assim. Eu vou ver se eu acho essa foto pra botar aqui no vídeo pra vocês. Ficou muito bizarro. Todo mundo ficou me zoando depois porque eu não entendi o que ela falou, mas acho que nem eles entenderam, só que é só pela zoação mesmo. E eu acho que provavelmente ela deve ter falado, o que você preferir, Se você quiser rir, você ri, se não quiser, não ri. Mas aí eu não entendi. Até hoje eu tô com essa dúvida, no caso. Eu não sei o que ela falou, porque eu não lembro. Mas ela não falou yes nem no. Isso aí eu tenho certeza, porque yes e no eu saberia o que era. Mas ela falou alguma coisa, uma frase muito completa, muito complexa, e eu não entendi. E a minha foto ficou meio rindo, não rindo. Pagar mico faz parte. E, nem tudo é pagar mico, é aprendizado, sabe? Você não precisa nascer falando uma língua que não é sua. Tá tudo bem, quem nasce nos Estados Unidos, ele tem a obrigação de falar inglês só, não tem outra língua. Quem nasce no Brasil tem a obrigação de falar português. Claro que, por conta da globalização e termos o inglês como língua oficial, meio que língua mundial, isso se torna meio que uma obrigação para o mercado de trabalho, claro, tem todo aquele assunto. Mas também calma, tá? Don't panic, não fica também muito louco. Então vai aos poucos, se errar, vai de novo. E não espere também, uma coisa muito importante, não espere você ter um inglês muito bom para você fazer um intercâmbio
intercâmbio, pra você fazer uma viagem. Porque é assim que você vai aprender, sabe? Como você vai aprender inglês se você não dá a oportunidade de aprender inglês? She is right. Às vezes a gente acha que tem que ter um inglês muito bom pra fazer intercâmbio. Não, gente, eu fui pros Estados Unidos com inglês básico, tipo, eu sabia o básico, sabia frases prontas, sabia pedir alguma coisa, claro, mas eu não sabia também, nossa, conversar, bater papo, entender piada, nunca, never. Não sabia nem se era pra rir ou não rir, tá vendo? Mas eu fui, me joguei, aprendi muito, e olhando pra trás hoje, eu vejo que até mesmo depois que eu voltei do intercâmbio, meu inglês é muito diferente do que é hoje, porque a gente vai sempre evoluindo. Não tem como você chegar naquele nível do inglês que você fala, agora eu estou pronto pra qualquer coisa. Eu não me sinto pronto pra qualquer coisa, eu ainda vou evoluir. E daqui a alguns anos eu vou falar, nossa, eu evoluí muito pros anos anteriores, mas eu ainda tenho mais a evoluir. Então não espere estar com inglês bom pra fazer alguma coisa, faça. E lá você vai aprender. Porque é assim que a gente aprende, na marra, sofrendo mesmo, sabe? Meio que pagando mico. Então às vezes também, gente, é importante você errar pra você se lembrar do que é certo. Porque às vezes se você não botar pra fora, você nunca vai cometer o erro. Então você nunca vai ficar marcado aquilo na sua cabeça que você errou e que é a outra forma que tá certa. Então, se joga, vai, aprende, e é isso aí. E eu não pedi pra vocês clicarem em gostei. Clique em gostei, por favor, se gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. É isso. Me conta aqui se você já teve alguma experiência assim engraçada com inglês, falando com nativos. Muita gente eu sei que me assiste que já fez intercâmbio ou faz intercâmbio, então deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!